Exatamente. Só que daí o que acontece? Quando tu pega o texto crítico, né, uma versão baseada no texto crítico, não vai ter a menção ao sangue. Vai ter assim, ó, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. E aí omitem o pelo seu sangue. Então, essa omissão do pelo seu sangue é omissão feita pelo texto crítico. Por que omitir? Né? Da onde que vem essa omissão? Sabe? Então, assim, né, o que é isso? Por mais que a doutrina da redenção pelo sangue de Cristo está presente lá na carta aos Efésios, ou seja, não foi removido de lá, mas foi removido daqui pelo texto crítico. Então, por mais que a doutrina ela ainda está presente, mas ela é enfraquecida, porque nós temos uma menção a menos. E qual é o detalhe? Deus, ele vai muitas vezes incutindo as doutrinas no nosso coração pela repetição. Então, toda repetição que há na Escritura, ela é importante. Quando Deus repete algo uma vez, repete uma segunda vez, uma terceira vez, e Deus vai repetindo aquilo, é porque aquilo é importante, é porque aquilo fique bem arraigado, bem inculcado no nosso coração. Agora, quando tu vai tirando, removendo, né, mesmo que não se remova completamente uma doutrina, mas tu vai enfraquecendo ela não fica tão inculcada como poderia. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a doutrina do arrependimento. Pode alguém ser salvo sem se arrepender? Aí entra, sabe, não, isso não é uma doutrina fundamental, né? Jesus disse, ó, que Jesus está lá falando, né, lá em Lucas 14, né? Se vós não vos... deixa eu ler o texto, né? Para ver como o arrependimento... Eu tinha, inclusive, anotado um texto sobre arrependimento, está aqui também. Né? Olha só aqui, ó. Jesus falando assim, ó. Jesus fala assim, ó, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A primeira mensagem, quando Jesus está lá, né, ele começa a anunciar o evangelho, ele, né, diz assim, ó, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, né? O reino de Deus está próximo e tal. A gente vê que a menção ao arrependimento é a mensagem dos profetas, é a mensagem de João Batista, precursor ali, é a mensagem de Cristo, é a mensagem dos apóstolos depois. Né? Continuamente a mensagem, esse chamado ao arrependimento, ele faz parte do início da fé de todos e também da continuidade. Né? Não existe como alguém dizer que é cristão se não se arrependeu. Né? E então, assim, aí a gente vê, por exemplo, né, lá em Mateus capítulo, acho que é o capítulo 9 de Mateus. Né? Não sei se você parou essa passagem aí, ou não, qual delas eu peguei de Marcos 2. De Marcos 2. É a mesma passagem, tá? Só que aqui em Mateus, ele vai dizer assim, ó, Mateus capítulo 9 e versículo 13. Vai dizer assim, ó, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O que acontece? O texto crítico, ele omite esse ao arrependimento. E aí, daí, no texto crítico, né, com a omissão, fica assim, ó, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Né? E aí que vem aquela coisa atual, né? Venha como estás, né, e tal, né, e assim, né, não, Jesus, ele aceita a gente como a gente é, né, e tudo mais, e morre nisso, e para por aí. Então, tudo bem, óbvio que quando nós somos chamados, né, o Senhor não nos chama por qualquer coisa boa que tenha visto em nós. Não, né, o Senhor nos chama e nós sabemos que somos completamente depravados, né, ponto. Agora, o Senhor, ele chama esses pecadores, que somos nós, ele chama, mas não é só chamar, vem aqui, venha, né, como é que tu tá, e é isso aí, eu te aceito assim, porque o meu amor é incondicional. A mensagem do evangelho, ela não é essa, porque ela não para por aí. O Senhor nos chama, sim, ele morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores, ele morreu pelos inimigos, né, como diz lá em Romanos 5, só que ele chama esses pecadores ao arrependimento. Né? Justamente o propósito de Deus eterno é que nós sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Né? Lá em Romanos 8, ele vai deixar muito claro, né? Isso assim, né, de que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Né? Então, ou seja, não é para nós continuarmos do jeito como nós éramos, é para nós, dia após dia, sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, sem arrependimento não existe isso, não existe conformidade, né? Não existe semelhança com Cristo sem arrependimento.
Então Jesus ele é o médico que chama, né, que cura os doentes. O que é essa cura dos doentes? É justamente esse chamado ao arrependimento. Inclusive, que o senhor falou, venha como está, venha como é, fique como está. Não é eu não peguei o de Mateus, é a mesma passagem, né, bem como o senhor disse, mas é que eu não tenho a porcentagem daquela passagem, eu tenho da de Marcos, então eu vou trabalhar com ela. Marcos 2,17, no caso, tem a submissão aí que o senhor falou, ao arrependimento é excluído de Bíblia de texto crítico. Aí o que vai acontecer? 90% vai colocar ao arrependimento, 10% vai ter omissão, mas é claro, são os mais antigos e melhores, né? Então, obviamente, nós vamos seguir a minoria, porque ela é melhor. Não é confirmada pela igreja, é melhor. Aí os pecadores são chamados para quê? Para quê? Não é para o arrependimento. Aí vamos para João 6,47. Não estou falando que não tem outros textos, tá? Só, de novo, é antes que alguém compreenda errado. O que a gente está falando é que quando você tira um outro texto, enfraquece uma doutrina. Aqui, por exemplo, é uma doutrina enfraquecida. Os pecadores são chamados para quê? Não tem. João 6,47. Aquele que crê em quem? No quê? Crê no quê? Mas de texto crítico, é aquele que crê. Nas de exceptos é quem crê em mim. Jesus falando, né? Quem crê em Cristo. Aí o texto completa 99,5%. Inclusive, o Alexandrino e o Bezai, que são dois utilizados pelo texto crítico, concordam com esses 95,5%. E só 0,5% que não concorda, que é, de novo, a minoria. Mas os sinaíticos e o Vaticano estão lá, né? Então, pegaram ele. Então, chamados sem o arrependimento, aquele que crê não está especificando Jesus. Romanos 8,8 tirou o final maior, que era não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, que o completo seria 94%, estaria tanto na texto majoritário, texto excepto, FAME 35, ACF, BKJ e ARC, mas não está no Aleph nem no B, equivale a 2,3%. Então, o pecador, que aqui não fala que é chamado arrependimento, aquele que crê, mas não fala que crê em Cristo, e omite a parte que fala não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8,1. Então, toda uma linha doutrinária, são diversas doutrinas juntas, formando uma linha doutrinária, é afetada por conta dessas mudanças do texto crítico, é enfraquecida, não é anulada, porque tem outros textos, né? Antes que alguém tire do contexto outros textos, mas ela é enfraquecida. E se eu puder complementar só um pouquinho, gente, esse contexto de Mateus 9 é bem interessante, porque aqui está dizendo que os fariseus questionaram a Jesus por sentar com ímpios, com publicanos, etc. E eu vejo acontecendo muitas vezes na modernidade, dizendo assim, mas Jesus foi ter com prostitutas, com publicanos e tal, mas para que ele foi fazer isso? Né, para o arrependimento deles. Exato. Então, muitas pessoas tentando justificar um pecado porque eles só entendem metade da passagem, não tem por causa do arrependimento. Inclusive, essas omissões, elas acabam sendo utilizadas por pessoas que não são crentes, alguns liberais, ateus, pessoas de outras religiões até, para tentar contra-argumentar contra princípios da nossa fé ou coisas do gênero. Até irmãos crentes acreditam em Deus, vão para o céu, vão ser salvos e coisas do gênero, mas que por passagens assim acabam adotando um estilo de vida diferente porque não receberam completa compreensão do que o texto estava querendo transmitir. Passar. Você bem falou, os fariseus chegaram para Jesus e falaram, você está sentado com esse pessoal aí, por que você não está com... que nem a gente, por que você não está com a gente? Jesus, não, só estou sentado entre os pecadores, é isso aí mesmo. Porque eu vim para os pecadores, não vim para vocês. Não, ele foi sentar com os pecadores para converter eles, para trazer eles à fé. Amém. Tem outras duas implicações também doutrinárias, né, que eu não quero deixar de mencioná-las aqui.